A paz do Senhor a todos, nossos ouvintes, nossos amigos. É um prazer imenso estar juntamente com o pastor Dário Ferreira e aproveitando esse momento, hoje, com esta oportunidade de ser o preletor no altar 88. E Deus, Ele ministrou algo em meu coração sobre confiança. Existem alguns acontecimentos nas nossas vidas, alguns incidentes de percurso que muitas vezes quer fazer com que você perca esta confiança. A Bíblia ela vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E hoje Deus ele me direcionou no Salmo 11. Já tive algumas oportunidades de estar falando a respeito desse salmo, desse louvor da Bíblia Sagrada, número 11. E Deus hoje pela manhã, Ele me impulsionou a falar sobre o Salmo 11, apenas a primeira parte, que nos diz que no Senhor me refugio. Algumas traduções a dizer que no Senhor eu confio. Eu abro um parênteses aqui, eu pergunto a você que está nos ouvindo hoje, talvez no teu escritório, talvez no teu veículo, você talvez está dentro de um presídio, não sei, no hospital. Eu não sei o local que você se encontra hoje, mas eu te pergunto em quem você tem confiado. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção, nós confiamos em Deus. E no Salmo 11 aqui, Davi ele vai nos ensinar isto. Mediante uma perseguição, mediante uma ameaça, todos conhecem a história de Davi, quando ele é escolhido, mas onde eu quero aplicar na tarde de hoje é quando Saul, sendo atormentado por um espírito, e ele procura alguém que poderia tocar a harpa. Alguém vai passar para Saul sobre Davi, um jovem sisudo de palavra, boa aparência, temente ao Senhor, e tangia a harpa com uma perfeição. A história vai dizer que Saul ele manda um recado até Jessé, pai de Davi, e fala: olha, que enviasse o teu filho, até o palácio. Todos conhecem essa história. Davi chega ali, cai na graça de Saul, a ponto de Saul mandar o recado ao pai de Davi que Davi ele caiu na tua graça. Ele olhou Davi com os bons olhos. Ele passou a amar a Davi. Pois bem, o tempo vai passar. Isso aí acredito eu, que Saul vai observar que Davi não era simplesmente um tangedor de harpa. Tinha uma promessa maior para a vida dele. E todos conhecem a história que quando Davi tangia a harpa, aquele espírito que apoderava sobre Saul, ele se retirava. Mas quando Davi vence o gigante, e que Saul observa que Davi, ele era um vencedor, quando ele vê Davi voltando das suas batalhas e as mulheres cantando que Saul venceu milhares, porém Davi venceu 10 milhares. 1 Samuel capítulo 18, verso 9, vai dizer que agora Saul já não olhava Davi mais com bons olhos. Acredito que na tua vida também não é diferente. Talvez no local que você trabalha, talvez até mesmo onde você congrega. Às vezes quando alguém observa que Deus tem algo maior na tua vida, quem sabe existe alguém que por inveja,
que deixa este mal entrar no coração, começa já a premeditar uma morte para você. Vamos falar de uma morte espiritual. Alguns talvez que não aceita da forma que Deus te usa, da forma que você se desempenha na tua vida profissional. E hoje você sofre uma perseguição por essas pessoas. Quem sabe talvez esse momento dessa perseguição quer fazer com que você desacredita que Deus vai agir, que Deus vai fazer. E Saul não foi diferente, porque quando ele viu que as mulheres faziam festa pelas vitórias de Davi, entra no coração dele a inveja. E ele vai comentar para alguém: o que falta para esse rapaz, se não for o trono, se não for a cadeira. Quantas pessoas, por causa de posições, estão brigando, estão puxando o tapete um do outro, tenta defamar um ao outro. Tudo isso, às vezes, por esta luta desenfreada por posições, por cargos. Quando eu falo isso, eu envolvo toda a área da tua vida. Mas hoje eu vim aqui para trazer uma palavra para o teu coração. Quero que você aprenda com o rei Josafá, rompendo os limites impostos pelo medo e adorando a Deus em meio à batalha. Porque vai chegar ameaças diante de você que vai te provocar medo. Vai querer fazer com que você desista de lutar por algo que você já orou há muito tempo, ou que você já se preparou, estudou, se preparou, e na hora que você está tomando posse da tua bênção, você quer abrir mão. Quantos trancam suas matrículas nas faculdades, nas universidades, por não suportar talvez uma perseguição? Quantos pedem conta de grandes empresas por não suportar uma perseguição, uma ameaça? Mas hoje eu quero ser um canal de bênção para você que está me ouvindo. Sugestões muitos dão, solução só vem de Deus. Mas eu quero ser uma voz profética para a tua vida hoje, sobre confiança. Porque quando Saul já vai estar premeditando, prepara uma lança para ceifar a vida do humilde pastor, ele comenta para as pessoas: o que falta para ele, a não ser o trono. Quem sabe você também está passando, está enfrentando talvez uma situação idêntica que Davi enfrentou naqueles dias. Como era de costume, Davi ia tanger a sua harpa. Davi ele vai em direção ao palácio, como era de costume, e ele vai encontrar alguns amigos. Os amigos já sabiam do que Saul estava premeditando. A dificuldade hoje, às vezes para algumas pessoas, é isto. Eu sei que o mais triste de algumas situações é você ser o último a saber. E mais triste ainda é de você encontrar com amigos, pessoas que se diziam amigos e sabia de tudo que as pessoas estavam tramando contra a tua vida, mas não tiveram coragem de se manifestar e te defender, ou até mesmo tentar evitar essa situação. Davi talvez não foi diferente, mas ele encontrou amigos no caminho e falou: olha, Davi, eu vou te dar um conselho. Faça como o pássaro, foge para as montanhas. Só que naquele momento Davi não estava guiado pelo medo, não. Davi ele tinha uma convicção tão grande, da confiança em Deus, que ele vai olhar para os seus amigos e vai dizer assim: o fugir não vai resolver o problema. Quem sabe você tem fugido de tantas situações por medo,
por não encarar os inimigos que às vezes se levantam contra a tua vida. Mas hoje, nessa tarde, eu quero liberar uma palavra de Deus para te encorajar. Uma palavra para o teu coração que vai te trazer uma convicção que a confiança que você deposita em Deus vai fazer você superar este medo, vai fazer você vencer essa situação e com certeza você vai ter vitória. Você vai ter vitória. Davi, o inimigo está armado, ele está com a lança. Sabemos bem que quando chega até a nós algumas mensagens dessa para nos trazer terror psicológico, existem pessoas que por medo criam um bloqueio na tua vida. Pessoas que por medo às vezes se trancam no quarto, entram em depressão, por talvez não achar força para lutar, para reagir. Mas hoje, nessa tarde, eu quero trazer uma palavra para você. Reage. Ergue a tua cabeça. Se levanta hoje. Porque Deus, ele tem propósito. Se tem alguém que vai pelejar por você, é Deus. Quando eu vejo uma certa feita Deus liberando a palavra para o profeta Jeremias, dizendo: meu filho, pelejarão contra ti, meu filho, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor, que estou pronto para te ajudar. Eu queria que você recebesse hoje essa ajuda da parte de Deus para a tua vida. Independente do cenário que você está enfrentando, independente das circunstâncias hoje, eu queria que você hoje falasse como Davi: no Senhor eu confio, no Senhor eu me refugio. Pastor, mas minha situação está agravante, a minha empresa numa situação tão difícil, a minha família numa situação tão difícil. Para quem me conhece sabe das famílias que eu abraço, das pessoas que eu resgato, que eu amo. São pessoas com situações tão difíceis, tão agravantes, que às vezes, próprias famílias às vezes falam: não vai ter jeito. Mas eu posso narrar testemunhos de jovens, de moços e moças, que se encontravam no fundo do poço, que família tinha perdido a esperança, e hoje são jovens, são homens e mulheres, muitos já casados, que Deus mudou a história, Deus mudou o decreto. Quando você deposita a tua confiança em Deus, você vai aprender isto, a não viver de vista, mas viver de fé. Independente da arma que o teu adversário tem, independente disto. Quando os amigos de Davi trazem a notícia, a situação de desespero, perseguição, injustiça, maldade triunfando, independente disto, que aparentemente os seus olhos estão vendo a maldade triunfando, parece que você está perdendo, o adversário está ganhando. Mas hoje eu quero trazer essa mensagem ao teu coração. Confia no Senhor. Confia nele. Responda como Davi respondeu naquele momento que veio até ele. A solução ali não era fugir. A solução não é trocar de cidade, não é trocar de emprego. A solução não é sair do ambiente agora que você acha que está sendo humilhado. Não, Deus vai te honrar nesse ambiente.
No lugar de desonra, Deus vai te dar dupla honra. Eu profetizo isto. Eu profetizo para a tua vida hoje. Que Deus ele venha te fortalecer diante dessa situação que aparentemente você perdeu o controle. Você não encontra força suficiente, nem física, nem emocional, nem espiritual para lutar. Mas hoje Deus vai te fortalecer. Hoje Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai fazer com que, assim como uma certa feita Eliseu fez com Geazi, quando Geazi acorda pela manhã e vê a cidade de Dotã toda cercada pelos inimigos. E ele fala: ai meu Senhor, a cidade está toda cercada. Eliseu tem uma atitude, e põe as mãos sobre Geazi e diz: Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele possa ver que o exército do Senhor é bem maior que o exército do inimigo. E ele pôde observar isto. Quando ele abriu os olhos espirituais, ele pôde observar que o exército do Senhor era bem mais numeroso que o exército do inimigo. Eu quero liberar essa palavra no teu coração hoje. Eu quero liberar essa palavra para você. Porque quando vem a notícia, até Davi poderia ficar desesperado. Porque muitas vezes somos tentados a desistir da fé, abandonar a missão, recuar por medo e pressão. Mas eu quero falar algo para você nessa tarde. Aguenta a pressão. Não recua. Não recua por causa do medo. Quando trouxeram a notícia até Josafá, dos exércitos que vinha contra ele, em 2 Crônicas capítulo 20, mas no verso 3 a me chamar a atenção que a Bíblia vai dizer que Josafá teve medo, mas ele decidiu buscar ao Senhor. Eu queria que você tomasse essa decisão hoje, diante de algo que está tirando o teu sono, algo que você achou que você perdeu o controle, está te causando medo, desespero. Mas nessa tarde, esta palavra que o amigo Espírito Santo direcionou, e ele sendo o consolador da nossa vida, nosso fiel amigo, ele vai falar com você. Filho, não se entrega, reage. Filha, não se entrega, reage. Eu mudo o decreto hoje. Aleluia. Permita isto que aconteça na tua vida hoje. Faça como Davi: no Senhor eu confio. Faça como Josafá: eu vou decidir buscar ao Senhor. Eu vou pregoar jejum e oração em todo o Judá. Ore, busque, porque buscar-me-eis e me achareis, como buscar de todo o vosso coração. Quantos jovens que eu tenho alcançado, estendido as mãos, resgatando, adolescentes se mutilando, jovens se mutilando, tentando suicídio. Estamos finalizando o mês de setembro, o mês amarelo. Quantos por medo, por pressão, tem tomado essa decisão de desistir de viver? Eu estou aqui para liberar uma palavra de vida para você, profetizando vida. Confia, acredite naquilo que Deus vai fazer. Porque nós aprendemos nesse Salmo 11 que, apesar do medo, Davi tem uma resposta: no Senhor eu confio. Mas pastor, como é que funciona isso? Ele tomou uma decisão de não andar pelo que via, mas pelo que cria. Eu te convido a não andar pelo que você vê, mas pelo que você crê. E eu te pergunto: em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a tua confiança? Davi, ele tinha uma decisão de não ir ao palácio,
de não ir tanger a harpa, porque sabia que o teu inimigo estava com uma lança na mão. Mas ele falou: no Senhor eu confio. Confiança não é ausência de problema, mas é a certeza de que Deus reina. Eu vou repetir para você: confiança não é ausência de problemas, mas a certeza de que Deus reina. Aleluia. Eu quero aplicar algo para a tua vida hoje. Quando o medo e o conselho humano dizem foge, a fé responde: confio no Senhor. E eu libero essa palavra para você nesta tarde. Confia no Senhor. Confia nele. Acredite que Deus vai agir em teu favor. Independente do que você estiver atravessando hoje, independente de qualquer área da tua vida que você talvez aos teus olhos está em ruínas, talvez a tua área familiar, o teu casamento, talvez um filho que está preso nos vícios das drogas, do alcoolismo, talvez a porta de emprego que você esperava tanto e ainda não abriu, ou aqui abriu, você está sofrendo perseguição. Mas hoje a palavra dessa tarde é sobre confiança. É você acreditar na possibilidade de um milagre que Deus vai fazer, que Deus já está fazendo. Eu te convido hoje até mesmo a juntar a tua fé com a minha fé. Porque para quem me conhece, convive comigo, sabe da forma que eu exercito a minha fé. Desde quando abri mão de tudo para viver pela fé, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado da minha família. E hoje eu quero liberar essa palavra para o teu coração nessa tarde. Confia nele. Acredita. A oração é a chave da vitória, mas a nossa fé é a mão que gira esta chave. Se você hoje tomar essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, você vai tomar uma decisão hoje de não andar pelo que vê, mas pelo que você crê. E eu creio em Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. É uma promessa em andamento para mim, é uma promessa em andamento para você. É uma promessa em andamento. Eu sou de uma família de muitos filhos. Sou de uma família grande. Vários irmãos, somos total de 8 sobrinhos. É uma família que todo dia eu oro por eles. Eu vejo Deus agir na vida deles. Quem sabe hoje, talvez nem chegue ao teu conhecimento, que tem alguém que ora por você. E nessa tarde, a palavra de Deus para o teu coração é: no Senhor eu confio. Saul está com a lança. Os amigos estão dizendo para Davi: foge. Mas a fé de Davi está dizendo: vai, prossiga, porque tem livramento de Deus para você. Todos conhecem a história. Todos. Que por 2 vezes Saul até tenta atingir Davi com a lança. E Davi ele vai se esquivar. Não é porque Davi é esperto, porque a potente mão de Deus está estendida para dar livramento. Estou finalizando esta mensagem. Eu queria fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Se você fosse relacionar hoje, relatar ou colocar numa folha, quantos livramentos Deus já te deu? Existem livramentos que os nossos olhos vê. Existem livramentos que são ocultados.
aos nossos olhos. Quando nós falamos de confiança, é você acreditar que Deus vai prover. Eu vivo isto 24 horas. Eu quero trazer aqui um testemunho que aconteceu alguns meses atrás. Nas igrejas que eu tenho ministrado, eu já relatei esse testemunho. Eu estava num órgão público ali no aterrado, resolvendo um documento de um veículo. Já era final de tarde. Eu tinha pegado algumas doações dos projetos que nós temos, tinha pegado algumas doações de alimento, mas tinha pouco no porta-mala do carro. Pouco, mas o bruto, mas tinha pouquinho de cada. E Deus falou comigo: leva na casa da minha serva. E me deu o endereço da serva. E eu falei com Deus: é tão pouquinho, eu levo amanhã que eu arrecado mais alimentos para os amigos nossos que são colaboradores. E Deus falou: é hoje. Eu direcionei a casa dessa irmã. Quando eu cheguei, a neta dessa irmã me atendeu. Ela estava no segundo andar, na janela do quarto, uma menina de seus 7 anos aproximadamente. Menina nova. E quando eu cheguei, ela falou: irmão Elias. Eu falei: pai do Senhor, filha, eu vim trazer os alimentos que o papai do céu mandou trazer para vocês. E aquela criança começou a chorar. Olhou para trás, acreditou que ela falou que a avó estava tomando banho. Porque eu perguntei: onde está a sua avó? Ela falou: está tomando banho. E ela olhou para trás, acreditou que seja na direção do banheiro, e falou: vovó, eu te falei que sem almoço nós ficamos, mas que sem janta nós não íamos ficar, que papai do céu ia mandar. Então foi algo muito tremendo. Quando aquela avó desceu com aquela menina em prantos, falando que eles tinham comido meio pedaço de pão naquele dia, mas que às 15 horas aquela criança falou: vovó, vamos orar, vamos pedir para o papai do céu para mandar janta para nós. Eu me emociono porque talvez você não precisa só da janta, mas o Deus que nós servimos é o Deus das coisas pequenas e o Deus das coisas grandes. Aquela menina confiou, e o que elas precisavam chegou muito além do que ela pediu. E a avó narrando para mim que elas dobraram o joelho, e ela falou: papai do céu, manda janta para nós. A avó foi para o banheiro tomar banho para chorar. Mas Provérbios 21, verso 1 diz que a mesma facilidade que Deus controla a correnteza de um rio, Deus controla a mente de um rei. Então quando você ora, Deus gera na mente de alguém para te abençoar, gera na mente de alguém para estender a mão para você. Assim como essa criança nos ensinou, e no outro dia Deus enviou mais de 4 cestas básicas. Hoje essa irmã já abençoa pessoas, porque Deus muda a história de pessoas para você abençoar pessoas. Deus, ele te cura para você curar pessoas. Essa é a palavra que Deus gerou no meu coração. No Senhor eu confio. Quando o medo e o conselho humano dizem foge, a fé responde: confio no Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus te abençoe onde você estiver. Seja no teu trabalho, a você que está no hospital, talvez também a você que está no presídio, qualquer lugar. Eu libero uma palavra para você. Deus te abençoe.